Benjamin pergunta há quanto tempo Átila e Marcelo estavam juntos, mas Átila diz fazer alguns anos. Carol pergunta sobre o motivo dele não ter falado isso com eles antes. Marcelo diz estar orgulhoso dele, mas Lola fala que gay é o novo hétero e zomba de ambos. Ele diz dispensar o cinismo de Lola. Benjamin diz que ele não é isso, mas sim o Átila Argento. Carol declara apoio e Tomás diz que ele tem o direito de ser feliz com quem ele quiser. Átila diz não querer tornar pública sua vida pessoal. Além disso, pede para todos respeitarem sua privacidade. Benjamin se sente incomodado, mas Átila fala que, se ele estiver incomodado, deverá procurar outro lugar para morar. Carol pergunta o que Lola ainda estava fazendo lá e pede para ela fazer as malas. Lola a chama de bobinha e diz que está amando a família, que agora é diversa. Ramona, em uma ligação, diz que lá virou a gaiola das loucas. Sofia imita Lola no espelho, mas chega Elvira. Ela revela que Alec quase abre a boca e entrega tudo para Carol, além dele não querer mais mentir. Sofia diz que se Alec abrir a boca, todos irão presos, mas pede para Elvirinha separar os dois, queimando Alec para Carol. Sofia diz a Elvira que a história está quase acabando, mas Elvira diz que não pode fazer isso com o filho dela e muito menos falar mal dele. Sofia diz ser sócia de Lola. Elvira diz que tomara que ela saiba o que está fazendo. Lola pergunta a Benjamin o que será que Átila curte. Benjamin diz que Lola é baixa por ter chantageado o pai dele. Lola rebate e diz que quem seria baixa era Átila por ter tirado a Lola Land dela, mesmo Lola estando em coma. Benjamin diz que é difícil Átila deixar Lola ficar na casa após tudo isso. Lola diz contar com ele, em seguida diz que ele tem que ficar em Marcelo, pois é mais um na Guerra dos Tronos. Marcelo diz que vai sair de lá para que ninguém o veja com Lola. Carol fala para Tomás que seu avô foi muito corajoso ao se abrir na frente de toda a família. Tomás diz que não consegue entender como, diante disso tudo, Átila conseguia ser tão errado e preconceituoso com Andréa. Carol responde que seu avô se preocupa demais com as suas aparências. Tomás diz que precisa cuidar da vida dele e que está pensando em morar com Andréa, e pergunta o que Carol acha. Ela responde que ele merece ser feliz. Átila conversa com Marcelo sobre como foi assumir ele. Marcelo diz que ele precisa se preparar, além de ser inevitável que fiquem sabendo sobre o assunto. Átila pede para deixar a conversa para depois e diz que essa é uma noite especial. Lola comenta com Sofia sobre Átila ter assumido Marcelo para a família. Lola diz que achou que Sofia ficaria mais surpresa com essa revelação. Porém, Sofia diz que já desconfiava e que não falha em relação a isso. Lola diz saber de muito podre sobre a família. Lola diz que combinou com Guto de se encontrar na Lola Land e ambas vão. Elvira diz ter um recado para Carol, mas ela diz que não acredita em recado e muito menos a voz do além. Elvira fala que a mãe dela sempre está olhando e que não é ela mesma que está falando, mas sim as vozes. Elvira diz que há um rapaz que ela precisa afastar, pois ele havia magoado ela. Carol pergunta se era Alec, mas Elvira diz ter confundido. Além disso, pede para Carol não deixar Alec escapar. Gisela pede 1 minuto para conversar com Átila. Gisela pergunta se ele já havia reparado o quanto demoram para dizer o que sentem em casa e cita alguns acontecimentos. Gisela diz não querer mais se esconder e fica feliz por Átila também não querer. Átila agradece e diz que é muito importante a felicidade de Gisela para ele. Além disso, diz que ela está vivendo um momento delicado. Gisela diz que não é fácil descobrir que sua vida foi uma mentira, mas Átila diz que Rogue não a merece e diz que ela vai encontrar alguém que a ame e que a faça feliz. Ambos se abraçam. Rogue liga para Benjamin, mas ele não atende e deixa um recado dizendo que não aguenta mais e pede para ele tirar o mesmo do local onde se encontra. Átila diz querer tirar Lola de casa de uma vez, mas sem escândalos. Benjamin fala sobre Lola poder espalhar sobre Átila e Marcelo para todos. Além de falar que mexer com Lola agora seria um risco para a imagem da clínica. Átila fala que a clínica sobreviveu a um vídeo de Benjamin. Ele responde dizendo que é um nada, mas que Átila seria uma referência e o rei da cirurgia plástica. Átila diz para Benjamin que ele nunca deu motivos para confiar nele e que não tem o direito de lhe exigir nada. Benjamin diz que perdoa por ele não ter confiado nele. Gabriel fala para Gilberto que Benjamin está grampeando.
Gabriel diz estar cheio de trabalho, mas Gilberto diz que ficar na casa do Átila não é seu trabalho, além de não ser um único caso. Lola diz querer mostrar no seu documentário que basta apenas querer para vencer. Guto diz que a mulher vencedora todo mundo já conhece, mas cita os podres de Lola. Lola fica irritada, porém fala que não eliminou ninguém. Sofia cita um vídeo que viralizou nas redes de Lola. Guto diz que, se ela não quer correr risco, é melhor nem seguir adiante. Mas Lola diz que não é mulher de ter medo de nada. Lola cita um ditado popular e diz que pode contar a verdade sobre sua história. Alec pede desculpas a Carol e diz achar melhor sair da sua vida por não poder chamá-la para jantar com ele ou sequer dar um beijo. Carol fala que Elvira deu um recado para ela, no qual alega que Alec seria um cara bom, com um coração grande, além de amar ela. Alec diz ser completamente louco e apaixonado por ela. Ambos se beijam, e Carol pede para Alec prometer nunca mais esconder nada. Carol revela que vai a São Paulo ver alguns equipamentos para a clínica e pede para ele ir junto com ela. Lola aplica alguns procedimentos em Sofia. Lola revela que queria muito ter uma filha. Sofia diz para deixar Gabriel escutar isso. Lola diz que Gabriel queria ter outra mãe e não daria a mínima para isso. Lola diz que irá fazer uma confissão para Sofia. Lola fala que Benjamin e ela são as pessoas que mais a entendem no mundo. Lola pergunta para Sofia como ela é nas relações. Além disso, diz que falar sobre isso é bom. Gabriel escuta algumas das conversas de Benjamin, mas até então não acha nada suspeito demais que o comprometa. Gabriel vê Sofia saindo e decide sair em seguida. Rogue entra na mansão e come pouco. Após isso, entra em um cômodo e rouba algumas joias de valor. Benjamin acorda assustado ao ver Rogue em sua cama e pergunta como ele havia entrado lá. Rogue diz que Benjamin precisa dele. Além disso, pergunta onde está a grana dele. Benjamin, que talvez já esteja grampeado, pede para ele não demorar. Gisela grita e alega que roubaram suas joias. Todos desconfiam de Rogue. Nas câmeras confirmam que foi ele. Todos ficam em choque. Carol agradece por Gabriel ter contado sobre o lance dele com Júlia. Gabriel pergunta se eles conversam. Carol também cita sobre Alec já ter tido algo com Júlia. Tomás diz a Átila que tomou uma decisão e que havia tomado uma decisão. Átila fala que a segurança foi redobrada e que Rogue não entra mais lá. Átila pergunta se Tomás irá morar com Andréa. Tomás diz que não deve satisfação da vida dele a Átila. Átila disse que assumiu apenas o relacionamento com Marcelo, pois ele já chegou onde havia chegado e poderia bancar qualquer coisa nessa altura da vida. Tomás diz que ambos são pessoas bem diferentes. Átila diz que, já que essa é a escolha dele, não poderá cumprir a promessa de colocar ele à frente da clínica. Gabriel pergunta a Alec sobre o rolo entre ele e Júlia, além de perguntar se Júlia havia apresentado alguém da família e também se havia falado alguma coisa de Lola. Alec diz que não é irmão de Gabriel e muito menos tem que ajudar ele. Alec fala que Júlia é perigosa. Lola pergunta se Elvira tem algo que faça o filho amar mais a mãe. Elvira pede para ela jogar a energia dela para o lugar certo e cita Átila. Lola diz que todo mundo bombou após ela entrar na família. Elvira diz que vê que Lola tem armas poderosas contra Benjamin. Lola fala que colocará fogo no parquinho apenas na hora certa. Lola pergunta para Elvira se ela lembra do caso de Rebeca Paixão. Elvira diz se recordar. Gabriel diz a Sofia que não consegue entender a adoração dela por Lola. Gabriel também pergunta o motivo dela não ter contado sobre Alec. Além disso, diz que Alec falou que ela era perigosa. Sofia pergunta por que ele não acredita nela e pede para ele deixar ela em paz. Sofia encontra Benjamin e ele pergunta se ela está melhor. Sofia pergunta sobre Lola. Benjamin diz que ela está com a vidente, que na verdade é Elvira. Benjamin elogia Sofia e pergunta quando eles irão jantar juntos. Além disso, diz que ele e Lola haviam terminado. Benjamin percebe que Gabriel está perseguindo ele de moto. Para o carro e fala que está mexendo com a pessoa errada, além de dizer que vai acabar com a carreira dele. Sofia diz a Átila que ele está com outro rosto e alega que Átila estaria mais leve. Sofia diz que pode ajudar ele, mas Átila fala que com eles, Sofia não fará jogo duplo. Benjamin recebe uma ligação. Em seguida, Benjamin segura Marcelo por trás e diz que a clínica é dele, mas se Marcelo entrar no caminho, acabará com ele. Ramona escuta Elvira falando com Nino que tem uma filha e a questiona sobre o assunto.
Gilberto comenta sobre Gabriel ter seguido Benjamin, além de dizer que isso está virando obsessão. Ramona fala que entendeu muito bem sobre Lina e Elvira terem uma filha e a chama de pilantra. Além disso, Ramona fala que Átila irá adorar saber sobre a relação entre os dois. Júlia chega e diz que Ramona trabalha na casa há anos e pergunta para Elvira sobre quem ela iria acreditar, dizendo que ela ganha para atender a Lola, mas não o motorista, além de falar que irá contar para Lola. Benjamin janta com Sofia em um restaurante super elegante e brindam. O capítulo se encerra com Sofia beijando Benjamin.